o coração e seus inimigos. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti? E vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos que isto ouviram. E levantando-se os mancebos, cobriram o morto, e transportando-o para fora, o sepultaram. E, passando um espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: Dize-me, vendeste, portanto, aquela herdade? E ela disse: Sim, portanto. Então Pedro lhe disse: Por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os mancebos, acharam-na morta, e a sepultaram junto de seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos que ouviram estas coisas. Atos 5, versos 1 a 11. Estamos dando continuidade à história de Ananias e Safira, o casal que decidiu emparelhar-se a outros membros da igreja primitiva na partilha dos seus bens. Mas eles condicionaram e restringiram o seu ato. Fingiram que iam dar todo o dinheiro obtido pela venda de uma parte de uma propriedade, porém não o fizeram. Os dois tinham conspirado para reter algum dinheiro, e foi devido a essa ação por eles praticada que Deus os tratou da terrível maneira descrita no registro bíblico. Já vimos dessa história que o primeiro grande propósito da mensagem do Evangelho é fazer-nos compreender que estamos vivendo num mundo espiritual, numa esfera espiritual. A maior mentira do diabo é o materialismo, seja qual for a sua forma. E assim o mundo esquece o invisível, o sobrenatural, o eterno e, em última instância, essa é a causa de todas as tragédias. Somos levados a lembrar-nos disso aqui. Os crentes estavam reunidos e orando quando, subitamente, Deus agiu e toda a situação mudou. Mas, igualmente, somos levados a lembrar a constante operação de Satanás que, em seu ódio contra Deus, está sempre fazendo o máximo que pode para macular a obra de Deus, seja a criação original, seja esta nova criação, que é chamada Igreja Cristã. A mensagem do Evangelho é, pois, que somos todos responsáveis perante Deus, como Ananias e Safira eram, que todos nós estamos nas mãos de Deus, que o saibamos, quer não. Eles não se deram conta dessa verdade, porém tiveram que enfrentá-la, e isto diz respeito a todos nós. Que tolos somos em não darmos conta de que estamos nas mãos de poderes e forças maiores que nós. E é a um mundo como esse que a mensagem da igreja vem, este evangelho que os apóstolos foram enviados para pregar. O Senhor lhes tinha dito pouco antes da sua ascensão: E destas coisas vós sois testemunhas. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas 24, versos 48 e 49. Praticamente o que ele disse foi: Vou enviá-los pelo mundo para falarem sobre mim, quem eu sou, por que vim ao mundo e o que eu fiz. Estas grandes boas novas de salvação, de libertação, que levam a um gozo inefável e glorioso. 1 Pedro 1, verso 8. Então, por que será que não creem nesta mensagem todos os que vivem neste mundo? Com o mundo em dificuldade como está, em sua perplexidade, com todas as outras coisas falhando, por que os homens e as mulheres descartam o Evangelho sem sequer considerá-lo? Bem, eu já lhes dei a principal parte da resposta. É Satanás, o diabo, o Deus deste mundo, que cegou os entendimentos dos incrédulos. 2 Coríntios 4, verso 4.
para que não creiam no glorioso Evangelho de Cristo. E ele faz isso da maneira que eu quero mostrar-lhes agora. Eu perguntei, por que será que o mundo não crê neste Evangelho? E a resposta é que ele não vê nenhuma necessidade dele. Simplesmente isso. Se visse alguma necessidade, estaria pronto a ouvir. Eles têm ciência de certas necessidades, entretanto, não têm consciência da sua real e verdadeira necessidade. E isso é sempre fruto da obra do diabo. Pois bem, este espantoso incidente nos diz que o problema da humanidade é que ela não sabe o que está errado. Está equivocada quanto à natureza do seu problema, à sua necessidade básica. É por isso que ela não crê no Evangelho. Este fundamental problema de necessidade divide-se em duas seções principais. Em primeiro lugar, as pessoas estão erradas em seu conceito da natureza humana, do que elas são e de quais são as suas necessidades. Em segundo lugar, estão completamente erradas no tratamento que dão às forças que estão contra elas. Ora, todos estão conscientes de que alguma coisa está errada e de que há um combate nesta vida. No entanto, a questão vital é saber exatamente o que está errado e conhecer com exatidão a natureza das forças de oposição. Se vocês forem aos historiadores seculares, eles lhes fornecerão a história das tentativas que o mundo tem feito para tratar de si mesmo e dos seus problemas. Na história da civilização, assim chamada, vemos os homens e as mulheres engalfinhados com o problema. Eles têm estado extremamente ocupados nisso. Não haveria livro de história não fosse isso. Até em suas guerras, eles lutam pela paz. Mas, apesar de toda a energia gasta, o mundo não melhorou. E então, que há com a raça humana que parece estar perseguindo suas próprias pegadas? Por que será que, justo quando você pensa que tudo vai correr bem, tantas coisas dão errado? Quantas vezes isso aconteceu na história da raça? Tantas que muitos historiadores acreditam que o mundo só gira em círculos. Parece que ela vai subindo ao topo e então, repentinamente, você sente que ela faz uma curva e volta ao fundo. Você avança, você retrocede e assim vai, continuamente. Por que será? Bem, por causa dos dois grandes problemas que o mundo tem que enfrentar necessariamente, e eu quero representá-los a vocês à luz desta história de Ananias e Safira, porque aqui, parece-me, nos é dado penetrar a natureza destes problemas. Que há errado com o conceito moderno do problema da condição humana? Primeiramente, se vocês lerem os escritos de pessoas que tentam tratar de todos os problemas morais e políticos com que nos defrontamos hoje, ficarão chocados ante o fato de que todas elas têm uma ideia muito superficial. Geralmente só estão interessadas na conduta. Levam em conta as estatísticas da delinquência juvenil, do furto e do roubo. Creio que recentemente as estatísticas mostraram que, pela primeira vez, ultrapassamos a casa do 1 milhão de delitos indiciáveis, os delitos criminosos cometidos neste país, e aquelas pessoas só estão interessadas nisso. Começam pelo exame das ações praticadas e pensam que o problema é inteiramente uma questão de conduta. Elas perguntam: que podemos fazer com relação ao comportamento dos homens e das mulheres? Não se interessam pelas pessoas propriamente ditas, em como elas reagem e como vivem. Começam pelo que chamam sociedade e então pelas inter-relações e falam disso douta e jeitosamente. A pergunta que fazem é: como podemos conseguir que estas pessoas que cometem crimes e perturbam a sociedade se tornem bons membros da sociedade? E assim passa o tempo todo só examinando a superfície do problema. Uma segunda falácia segue-se daquela, quase necessariamente. Esta insinua que os problemas com que a sociedade se defronta são inteiramente resultantes da falta de conhecimento e de instrução, que as pessoas se comportam como se comportam porque não conhecem nada melhor, não lhes foi dada instrução, elas não têm apreensão intelectual. A conclusão é que, para ter-se uma sociedade harmoniosa e feliz, nada é necessário senão educação. As pessoas erram porque ainda não entenderam que precisam ajustar-se à sociedade e aos outros membros da sociedade. Quando forem ensinadas a acomodar-se aos que a sociedade requer, os problemas serão eliminados. Bem,
Penso que vocês concordarão que essa é uma representação justa do conceito comumente sustentado sobre como lidar com os problemas que confrontam a sociedade. Esse conceito é subjacente à abordagem da educação nas escolas e constitui a teoria determinante que está por trás da ideia geral sobre a punição dos crimes e sobre o tratamento dado aos prisioneiros, cuja ênfase recai na reabilitação, como é chamada, que significa treinar ou instruir as pessoas. Pode ser que você tenha que chamar psicoterapeutas, claro, mas o propósito é conseguir que as pessoas pensem corretamente. Por isso existe uma multiplicidade de agências destinadas a tratar da mente, a dar instrução e a mostrar um melhor caminho. Todavia, o meu parecer é que basta esta história de Ananias e Safira em si e por si mesma para mostrar quão completamente superficial é tudo isso. Observe estas pessoas e o que aconteceu com elas. Examine este acontecimento ocorrido na esfera da igreja cristã. Vocês podem explicar Ananias e Safira meramente em termos da falta de conhecimento ou de entendimento? É isso? Ou vejam uma das grandes ilustrações do mesmo princípio que vemos percorrer a Bíblia toda. Vocês podem explicar a conduta dos homens e das mulheres meramente em termos intelectuais? No momento em que vocês colocam estas ideias modernas sob a luz do ensino escriturístico, veem que elas são lamentavelmente superficiais. Ou, para expressar positivamente o ponto, o fracasso real é a incapacidade de ver que o problema essencial da raça humana é o problema do coração. Aí está a ênfase da Bíblia em geral. É aí que, se posso expressá-lo assim, a psicologia bíblica mostra a sua profundidade. Única e inteiramente sobre estas bases, eu poria fora do páreo cada uma das teorias correntes. Fala-se muito em psicologia, mas é aí que erram, porque psicologia simplesmente significa entender integralmente as pessoas e o seu comportamento. Aqui na Bíblia, e aqui somente, pode-se obter uma verdadeira avaliação da natureza humana e uma análise que revela um profundo entendimento psicológico. Pedro chegou logo ao ponto. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? E disse praticamente a mesma coisa a Safira, quando mais tarde ela chegou. Contudo, ouçam Pedro novamente. Desenvolvendo os pontos relacionados com Ananias, ele disse: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti? E vendida não estava em teu poder? Efetivamente, lembre-se, Pedro estava dizendo: para começar, você não precisava tê-la vendido, mas, mesmo depois de vendê-la e de receber o dinheiro, não era obrigatório você dar nem sequer um níquel. Você podia ter ficado com tudo. Isso estava em seu poder. Vocês decidiram em dupla e deliberadamente enganar-nos. Por que fizeram isso? E continuou: por que formaste este desígnio? Onde? Em tua mente? Não, em teu coração. E aí está exposto o problema todo. Assim, o problema da maneira moderna de ver é que nunca se vê que o problema está no coração dos homens e das mulheres. Não é um problema intelectual, nem de conhecimento e de informação. É muito mais profundo. Há na natureza humana elementos que são mais densos, mais fortes e mais profundos que a mente. São fatores determinantes e podem estragar e arruinar a vida de qualquer pessoa. Mas aqui está a grande mensagem da Bíblia sobre o diabo, Satanás, aqui mencionado. Somos informados de que a causa da sua queda original foi que ele levantou seu coração contra Deus. Inveja, coisa tremenda e profunda. Ele não estava só exercendo o pensamento, havia algo que ele desejava, ser igual a Deus. É isso que a Bíblia salienta em toda parte, quanto aos homens e às mulheres. Bem, eu salientei a honestidade das Escrituras e tomamos um exemplo notável. Um dos homens mais importantes do Velho Testamento é o rei Davi, o mavioso salmista de Israel, segundo Samuel 23, verso 1. Aquele belo jovem, aquele homem que honrava a Deus e que obteve grande vitória sobre Golias, aquele homem que consolidou o reino e o elevou a tão grandes e maravilhosas alturas, alturas nunca mais atingidas depois dele, veja-no ali, está. Mas a Bíblia é honesta, diz-nos a verdade sobre ele.
ela nos diz que o rei Davi foi culpado de adultério e de homicídio. Por que ele fez isso? Foi falta de conhecimento? Foi falta de familiaridade com o ensino? Foi que ele não tinha sido suficientemente instruído na arte de acomodar-se aos demais na sociedade? Foi que ele precisava ser reabilitado? Toda essa ideia é tão superficial, é ridícula. O próprio Davi, afinal, veio a ver a razão e a expõe honestamente no Salmo 51, quando brada em sua agonia: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Versículo 10. Ele sabia onde estava o problema. Um homem como Davi, que tinha o discernimento que tinha, que havia recebido mensagem de Deus e sabia o que era ser inspirado pelo Espírito Santo para escrever aqueles salmos incomparáveis, homem com conhecimento da lei de Deus e da verdade de Deus, pôde fazer essas coisas. Por quê? Foi só dificuldade em sua mente? Deus sabe que não, e Davi veio a saber que não. Não é a mente, e sim o espírito, o coração. E esta coisa mais profunda da natureza humana que causa a dificuldade. É isso que esquecem hoje em dia. O nosso Senhor é igualmente explícito. Os escribas e fariseus estavam errados justamente nisso, porém o nosso Senhor lhes falou com toda a franqueza. Nem os seus discípulos entenderam esta verdade pelo que ele disse: ainda não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem. Mateus 15, versos 17 a 20. O coração é o centro da personalidade. Não abarca meramente os sentimentos e as emoções, ele os inclui. Mas inclui também algo ainda mais profundo. Há um centro em cada um de nós, um grande centro, do qual tudo vem e que controla tudo. E o problema está ali. O problema não é meramente intelectual. Se fosse, os nossos sistemas educacionais o resolveriam. Não. Há nos homens e nas mulheres algo que é mais profundo que tudo isso, que os faz contradizer o seu conhecimento e pisá-lo e violá-lo, de modo que fazem o que está errado, mesmo sabendo o que está errado. Esse é o problema. Vejam de novo a maneira pela qual isso é exposto pelo nosso bendito Senhor no capítulo 3 do Evangelho de João. A condenação é esta, que a luz veio ao mundo, porque não creram nela todos, então? E ele dá a resposta: e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Aí está o problema, é o amor pelas trevas. Não é que as pessoas não sabem da luz, elas têm a luz. Através dos séculos sucessivos, as civilizações têm conhecido alguma luz sem a revelação de Deus. Vocês podem ler os filósofos e estudar suas nobres teorias sobre a vida, suas exortações, a que a humanidade suba a um nível mais elevado. Eles têm mostrado o melhor caminho, têm mostrado a estultícia, a futilidade e a loucura da guerra. Não tem havido dificuldade quanto à obtenção de luz, instrução e informação, e nunca o mundo teve mais disso do que hoje, e contudo, os nossos índices de crime e de violência nunca foram tão maus. Como vocês explicam estas coisas? Reitero que só há uma explicação. O problema da humanidade está no coração, e qualquer teoria que não perceba isso já está condenada ao fracasso. Tiago escreve em sua epístola sobre o tema da guerra. Muitos estão preocupados com este assunto. Por que, perguntam eles, nesta era e geração iluminada ainda há guerras? De onde vêm as guerras e peleja entre vós? Pergunta Tiago, e diz: porventura não vem disto a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes. Sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Tiago 4, versos 1 a 3. Pedro perguntou a Ananias e a Safira: por que vocês fizeram isso? Por que formaste este desígnio em teu coração? Esta é a pergunta, e a resposta continua sendo a mesma. É a única resposta. Os homens e as mulheres não são só intelectos. Por mais que saibam, são governados por aquilo de que gostam,
por aquilo que eles querem. Não são apenas os pobres, os ignorantes e os iletrados que são culpados de adultério e que passam pelos tribunais de divórcio. Não, não. As pessoas que deram começo a isso estavam lá em cima, no outro extremo da escala. Só aos poucos a coisa foi descendo aos outros. Os professores universitários não são modelos de todas as virtudes. O ser humano, homem ou mulher, pode ter vasta cultura e grande cérebro, mas fracassar miseravelmente na arte de viver. Por quê? Porque os impulsos, como lhe chamam hoje a luxúria, os desejos, as paixões, podem ser igualmente grandes e são mais profundos que a mente. Ele sai do coração. Não é o conhecimento que entra que faz uma pessoa, e sim aquilo que sai. Há algo que vicia a própria origem e fonte da personalidade, de modo que todos os esforços de purificação dão em nada. Você pode multiplicar o número de psicoterapeutas nas prisões e em todos os outros lugares. Pode introduzi-los nas escolas se quiser. Isso está acontecendo. Pode gastar milhões no empenho de educar a sociedade, ensinando-a a ajustar-se. Porém, nada disso adiantará. Não lhe dará retorno algum. O mundo está comprovando isso. Repito que esses métodos brotam de uma visão totalmente superficial do problema da humanidade. No entanto, permita que eu passe a mostrar-lhes outra coisa que sobressai notavelmente nesta história. A mensagem que aqui temos não é só que o problema está no coração, mas também que o coração está num estado terrível, que ele é perverso e distorcido. Oh, alguém exclamará, imagine ter que ouvir uma coisa tão deprimente como essa. Mas espere um minuto, meu amigo. Que é que você quer? Em busca do que você saiu? Você está procurando a verdade ou não? Se você saiu em busca de entretenimento, veio ao lugar errado. Se você quer entretenimento, fique em casa, veja televisão e observe as pessoas espertas que negam o evangelho e fazem brincadeiras com ele. Você não terá a verdade ali. Terá bajulação e entretenimento. Todavia, nós estamos aqui para considerar a verdade. Estamos aqui porque estamos preocupados com nós mesmos e com a nossa vida neste mundo, com a morte, com o que jaz além dela. Estamos aqui porque estamos realmente preocupados com o estado em que se encontra o mundo. A verdade é que o coração humano está podre. Faz parte da tarefa do pregador dizer-lhes isso. Ninguém mais lhes diz isso, mas o Evangelho o diz. Jeremias diz, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Jeremias 17, verso 9. E é isso que a Bíblia diz em toda parte acerca do coração dos homens e das mulheres, como eles são por natureza. Às vezes penso que as pessoas não começarão realmente a viver enquanto não descobrirem a verdade acerca de si mesmas e do seu coração, e que os velhos mestres costumam descrever como a praga do próprio coração da gente. E isso é ilustrado, à perfeição, na história de Ananias e Safira. Pedro expressou a sua estupefação. Por que formaste este desígnio em teu coração? Que é que fez você fazer isso? Que é que o levou a fazê-lo? Você se sentiu assim alguma vez a respeito de si próprio? Você não se conhece a si mesmo se nunca se sentiu assim. Você não fica espantado com o que faz e pensa, com os pensamentos que lhe vêm e lhe passam por sua mente? Os pensamentos que você aceita e acaricia, os maravilhosos pensamentos, os pensamentos feios e torpes? Você nunca perguntou a si próprio, que mal é este que há em mim? Bem, permita que eu analise isso um pouco para você. O coração humano está num estado tão terrível que as pessoas se enganam a si mesmas. São tão tolas e têm coração tão enganoso que sempre se julgam melhores do que são. Todos nós somos culpados disso. Todos nós o temos experimentado. Podemos armar uma defesa magnífica. Os outros são piores, enquanto que nós sempre somos os melhores. É tão enganoso o coração que ele nos faz pensar que somos muito espertos. Esse é sempre o erro fatal que todo criminoso comete, não é? Os criminosos são apanhados porque pensam que são espertos, que planejam o crime perfeito, que tudo foi previsto e providenciado. Mas sempre comete algum erro. O nosso grande erro é que pensamos que somos mais espertos do que somos. Ananias e Safira pensavam que iam conseguir o suprassumo da felicidade. Ananias e Safira, marido e mulher, ambos concordaram que seu esquema era esplêndido. Sim,
Safira sabia tudo sobre ele. Ambos estavam juntos nisso. Os dois disseram: nós vamos ter o crédito pela doação que estamos fazendo, mas também vamos guardar esta parte para nós e vamos viver desse dinheiro e desfrutá-lo. Estamos agradando a igreja e a nós mesmos. Estamos servindo a Deus e a Mamon. Estamos tirando todas as vantagens do sacrifício, o aplauso e a aprovação públicos e, ao mesmo tempo, recebemos o que queremos para nossa satisfação própria. E todos nós achamos que podemos fazer isso e que somos extremamente espertos, mas nos enganamos. A loucura dos homens e das mulheres. O nosso Senhor observou tais pessoas e disse: não podeis servir a Deus e a Mamon. Mateus 6, 24. Sim, você quer ir ao céu, porém também quer encher-se de bens deste mundo, não é? Contudo, não se pode fazer isso. É uma coisa ou outra. Você não pode caminhar pelo caminho largo e pelo estreito ao mesmo tempo. É pura impossibilidade. Todavia, há muitos que estão tentando fazer isso e esticam as pernas para abarcar os dois caminhos. Pensam que são espertos. Eles têm tudo, estão na igreja e fora dela, creem e não creem a seu gosto. Mas, ainda além disso, não só se enganam a si mesmos, eles pensam que podem enganar os outros. Ananias e Safira achavam que estavam enganando a igreja toda. Não vou demorar-me nisso. É tão ruim, não é? Tão revoltante. Você não consegue ver a falsidade disso tudo, o fingimento, a trapaça, a hipocrisia? Coisa abominável. Entretanto, não seria isso verdade a respeito de nós todos? Que impressão tentamos dar aos outros? Essa é a desonestidade, a insinceridade que permeia a sociedade, a mentira dos cumprimentos, a mentira das aparências. Faz parte da tragédia do mundo que os homens e as mulheres deliberadamente usam máscaras. Esse é o significado da hipocrisia. Fingem ser o que não são e se julgam espertos. Pensam que saem às mil maravilhas. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Jeremias 17, verso 9. Mas o cúmulo da tragédia e da astutice do coração vence que ele está plenamente convencido de que também pode enganar Deus. Esse é o problema. É disso que estamos tratando. Não é de um pouco de psicoterapia que as pessoas precisam. Isso é algo que está nas profundezas e que engana a própria pessoa que está ministrando a psicoterapia. E ela persuade os homens e as mulheres, tolos que são, de que nem Deus sabe das coisas, que eles são manipuladores tão espertos, tão sutis, tão maravilhosos, que até Deus pode ser enganado. Portanto, essa é a verdade e o mundo não se dá conta. Por essa razão, todos os remédios e medidas superficiais estão condenados a dar em nada antes mesmo de terem começado. Esse é o primeiro grande erro do pensamento da raça humana sobre a sua condição. Depois, o segundo erro acompanha o primeiro. É a ideia errônea e fatal sobre os poderes que se posicionam contra nós. Como indiquei anteriormente, esse conceito não reconhece a existência de Satanás, não entende que o mal é concreto, positivo e objetivo. Uma das grandes falácias do pensamento moderno é que o mal é considerado como artificial, não real. As pessoas em geral criticam o ensino bíblico porque ele considera o mal como algo positivo, como algo concreto, porque diz que o mal é encabeçado por uma pessoa chamada Satanás, o Deus deste mundo, o qual, por meio dos seus poderes e emissários, exerce má influência na mente dos homens e das mulheres, em seu coração, em sua estrutura física, o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Efésios 2, verso 2. Todavia, os homens e as mulheres modernos ridicularizam o conceito bíblico. Como já vimos, eles dizem que o problema da guerra é pura questão de falta de conhecimento. Acaso duas guerras não nos ensinaram? Não. Há um poder que está determinado a manter este mundo no estado de destruição. Essa é a explicação do problema do mundo. Como eu tenho dito muitas vezes, o problema não são os Hitler, os Mussolini, os Stalin. Se fosse, poderíamos dar-lhe o devido tratamento. O problema é aquele que os governa, que os usa, que os levanta, e que põe ideias neles e lhes dá diabólica astúcia e ousadia, e lhes ensina os seus golpes de mestre. As coisas ruins que acontecem dão prova de um poder objetivo em ação no mundo, um grande controlador das forças do mal. Não há outra explicação para o recrudescimento da feitiçaria e do culto ao diabo.
Estas coisas estão acontecendo atualmente, estão vindo aos trancos e barrancos, junto com todas as outras espécies de coisas ocultas, malignas e feias. E pessoas educadas que estão indo em busca dessas coisas, entregando-se a elas, tomando drogas para obter experiências ainda maior delas. Porventura isso tudo se deve simplesmente a algumas qualidades negativas da humanidade? É nisso que nos pede que acreditemos. Dizem-nos que o que consideramos como ensino bíblico acerca do mal positivo é meramente algo negativo, mera ausência de algumas boas qualidades ou a falta de desenvolvimento dessas qualidades. Portanto, a causa trágica do problema é que o mundo não reconhece o domínio de Satanás nem a escravidão do pecado. Mas eu repito que esse é o ensino bíblico. O pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Romanos 6, verso 14. Domínio. Essa é a tirania, o poder do pecado. Ou, de novo, como Paulo se expressa no versículo 17 desse mesmo capítulo. Mas graças a Deus que, tendo sido servos, isto é, escravos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. Os cristãos da cidade de Roma tinham sido escravos do pecado, porém não eram mais. Agora se haviam tornado servos de Deus e da justiça. E outra vez ele diz em Romanos: aqui está o meu problema. Com a minha mente eu reconheço a lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que me põe abaixo e me prende debaixo da lei, do pecado, que está nos meus membros. Romanos 7, verso 23. Esse é o ensino da Bíblia, do princípio ao fim. Eu sou carnal, vendido sob o pecado. Romanos 7, verso 14. Há um poder maior do que eu, um poder que está estruturando o mal, e o pecado em mim e em todos, na totalidade do universo. Em acréscimo ao coração enganoso, não regenerado, há um tremendo poder. Por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Por que formaste este desígnio em teu coração? É o diabo, aquele que adentrou o jardim do Éden e disse: é assim que Deus disse? Ele continua sussurrando e insinuando. Essa, de acordo com este incidente e de acordo com o ensino geral da Bíblia, é a única explicação verdadeira e adequada do estado e condição dos seres humanos. Comecei perguntando: por que será que não creem todos neste evangelho? E lhes estou dando a resposta: o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, 2 Coríntios 4, verso 4, para que não creiam no glorioso evangelho de Cristo. O diabo diz: não deem ouvidos à Bíblia. O problema só está em sua mente. É apenas uma questão de conduta e tudo o que você necessita é de instrução. O mundo está melhorando e pode ser melhorado. O diabo faz tudo o que pode para impedir ao mundo compreender que o problema está nas profundezas, nas partes vitais e centrais do íntimo da pessoa e que é ele que controla o mundo e a carne, pois ele tem este temível poder. No momento em que a humanidade vier a enxergar isso e a crer nisso, compreenderá que a sua única esperança é a oferecida neste evangelho. O evangelho diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Por que o grande e eterno Deus enviou o seu único Filho a este mundo? Por que o Filho de Deus nasceu como o bebê de Belém? É porque o coração é desesperadamente ímpio e enganoso. É porque os homens e as mulheres são escravos, instrumentos ingênuos do diabo. É porque não havia nenhuma outra coisa que pudesse endireitar a humanidade. A educação, você diz, Deus a deu, os 10 mandamentos, a lei moral, aí está. Você quer saber viver? Deus pergunta: eis aí minha resposta. Você quer instrução? Dou-lhes um Moisés, dou-lhes um Arão, levanto os meus profetas. No Velho Testamento vemos Deus instruindo os homens e as mulheres sobre o modo de viver. O conhecimento existe, foi ensinado pelos filósofos gregos. Contudo, torna a dizê-lo, o conhecimento não é suficiente. Visto que o problema está no coração, as pessoas não podem salvar-se. É preciso que Deus salve, só Deus pode salvar. Uma vez que vocês compreendam que é o caráter enganoso do coração e o poder do diabo que causa o problema em sua vida e no mundo, vocês verão que só há uma esperança: que o Filho viesse a este mundo, vivesse uma vida de obediência a Deus, enfrentasse o diabo e o mal com todas as forças do seu poder e os derrotasse totalmente. E depois, tendo feito isso,
tomasse sobre si o fardo do nosso pecado e da nossa culpa. Todos nós temos praticado o mal aos olhos de Deus, temos dado as costas a Ele e o temos feito deliberadamente. Semelhantemente a Ananias e Safira, sabíamos o que estávamos fazendo, conhecíamos a lei de Deus. A consciência falava e dizia: isso está errado, você não deve fazer isso. Mas nós dizíamos: vou fazer, gosto disso, quero isso, tenho que tê-lo. Essa é a história de cada um de nós. Temos cometido pecado contra a luz, contra o conhecimento, contra o que sabemos ser a verdade. Pior ainda, alguns de nós talvez até tenhamos sido hipócritas, fingindo crer em Cristo e servi-lo, embora de acordo com os nossos próprios desejos, pensamos que podemos enganá-lo. Somos todos culpados e não podemos remover essa nossa culpa. Não podemos desfazê-la nem mudar a nós mesmos. Podemos prometer viver melhor no futuro. Temos prometido isso muitas vezes, porém não conseguimos fazê-lo. Nossas resoluções de ano novo são esquecidas rapidamente e voltamos para onde estávamos. Fizemos isso 1000 vezes. Não há esperança. E é aí que entra o Evangelho. Os homens e as mulheres não veem a sua necessidade do Evangelho porque nunca viram a si próprios, nunca viram a natureza do problema, nunca viram o negror, a vileza, a perversão do seu próprio coração não regenerado, nunca viram a sua podridão, a sua final desesperança diante de Deus. Nunca viram que a morte segue-se o juízo, que nesse mundo é pronunciado sentença, ou de bem-aventurança eterna, ou de miséria eterna. Nunca viram nada disso. Entretanto, logo que o veem, abraçarão o Evangelho, fugirão para Cristo, reconhecerão que há somente um que os pode livrar da condenação, da santa lei de Deus e do poder do diabo e do inferno. Há somente um que pode criar dentro deles um novo coração e renovar um espírito reto dentro deles. É o Filho de Deus, Jesus Cristo, aquele que pouco antes da sua ascensão deu aos seus discípulos uma comissão, uma incumbência, dizendo-lhes: ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Atos 1, verso 8. Ele formou a igreja para chamar os homens e as mulheres e ensiná-los a fugir da ira futura. Mateus 3, verso 7. Para chamá-los para que se arrependam, para que se encarem a si mesmos, não somente em seus atos, e sim também naquilo que os levou aos atos, a fim de que se volte para o maravilhoso amor de Deus em Cristo Jesus. Ananias e Safira morreram. Os crentes envolveram os seus corpos em seus mantos e os levaram. Eles pereceram no sentido terreno, pereceram talvez no sentido mais importante. E aqueles que morrem não regenerados perecem, não só na vida e na morte, mas por toda a eternidade. Você já se deu conta do estado do seu coração? Você já viu que a sua real necessidade é de um novo coração que possa amar a luz e odiar as trevas e amar a Deus e seguir seu amado Filho no seguro e certo conhecimento de que a eternidade terá a visão beatífica? Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Mateus 5, verso 8. Oxalá seja essa a porção de cada um de nós.